Muito bom dia, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma manhã. Queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos começar falando com o nosso Pai. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez como igreja, como família, Pai, para louvar o teu nome, ouvir da tua palavra, para cearmos juntos nesse domingo especial e também a comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Pai, obrigado por esse lugar, obrigado por essa igreja, por cada vida aqui. Nós te louvamos. Fala ao nosso coração, nos abençoa, Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos nos colocar como instrumentos nas tuas mãos, Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ficar em pé. Vamos começar louvando o nosso Deus. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha.
Essa próxima música, eu sempre me lembro no período, no auge da pandemia, todo mundo em casa, e a minha mãe particularmente estava bem assustada. E eu lembro que ela sempre pedia quando a gente estava lá para tocar essa música. E ela cantava assim num alto e bom. Minha mãe não tem a voz mais afinada do mundo, mas era bonito de ver assim ela cantando. A ti bendirei para sempre, tu és o meu socorro, a minha rocha, o meu protetor. E é verdade, não só naquele momento, mas em todo instante. O nosso Senhor é o nosso socorro, é o nosso protetor, é o nosso guia. Vamos cantar. Bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, não me abalarei. E do Senhor direi: tu és meu Deus protetor. Socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: tu és meu Deus protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Graças pela cruz, Senhor, pelo preço que pagou, com secado suportou por seu amor.
graça recebi, graças pelo seu amor, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, e agora sei, seu perdão me alcançou. Ele é digno, digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, para sempre reinarás. Exaltado está Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, graças pela cruz, Senhor, pelo preço que pagou, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, graças pelo seu amor, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, e agora sei, seu perdão me alcançou. Cantamos juntos, digno, digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está, exaltado está Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Vamos terminar suas vozes. Digno é o Senhor. Sempre reinarás. Exaltado está na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor.
obrigado, Pai, porque adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu agir em nossas vidas. Digno, Pai. O Senhor é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. E nós não somos dignos, Pai, de estarmos diante de Ti, senão pelo sangue do Teu Filho, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua obra nas nossas vidas. Abençoa essa manhã, abençoa cada um aqui. Continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia. Nossa, como é bom a gente poder ouvir a voz da igreja cantando junto, assim, né? Muito bonito, muito bonito. Glória a Deus. Gente, para a gente começar esse momento, então, a gente gosta de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez num culto da Nova Aliança. E a gente gosta de presentear essas pessoas. Então, se é o seu caso, para a gente poder te enxergar, poder entregar esse presente, queria convidar você a se colocar em pé rapidamente. Não é para constranger nada, só para a gente poder te presentear. Nós temos alguém? Seja muito bem-vindo, que legal. Ficamos muito felizes com a sua presença. Aqui também, sejam muito bem-vindas. Assim que você receber o presentinho, pode sentar, tá bom? Mas ficamos muito felizes em poder recebê-los aqui. Que legal. Se vocês estão nos visitando a passeio aqui, já tem uma igreja, mandem o nosso abraço para a igreja de vocês. Mas vocês têm procurado um lugar para se reunir, uma família para fazer parte, considerem estar conosco, a gente vai ficar muito feliz, sentir honrado de estar aqui com vocês, tá bom? Agora é o momento que a gente separa para conhecer um pouquinho da vida da igreja, e a gente vai começar então com o aviso das mulheres. Queria convidar a tia Mari para poder dar um aviso aqui para a gente. É uma honra ser chamada de tia Mari pelo pastor da igreja, não é? É uma benção. Queridos, bom dia. Eu quero falar que essa semana é especial para o grupo de mulheres, porque nós temos 2 eventos. Nós temos o nosso encontro. Opa, microfonia. E nós temos o nosso encontro terça-feira à noite e continuamos os nossos estudos em 1 Coríntios. Mas no sábado nós temos o Retiro das Mulheres, um dia de retiro. O livro de Isaías diz que a glória de Deus enche toda a terra. Mas Deus tem 2 endereços. Deus mora em 2 lugares. Deus mora num lugar alto e sublime, mas também mora com o abatido espírito, o contrito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito. Querida, se você tem um desejo no coração de buscar mais a Deus, de buscar a sua face mais intensamente, venha conosco. Aqui estão os horários, as informações, né? 8h45 aqui na igreja, nós estamos arranjando as caronas e precisamos que você se inscreva. E pode falar comigo, tá? Ah, não, a Karen está ali, beleza, não tinha te visto, Karen, perdão. Ela é a mulher da inscrição. Querida, não perca, nós vamos juntas buscar a face de Deus. Obrigada. Legal, muito legal. Na programação comum, normal, nós temos reunião de oração essa quarta-feira. Venha estar conosco, um momento muito especial. Lembrando também que em breve teremos a nossa conferência missionária. Queríamos estar lembrando a igreja de continuar se envolvendo com isso, envolvendo em oração. A gente tem recebido os pedidos ali pelos contatos da igreja. Não se esqueça de estar orando pelo evento, estar orando pelos nossos missionários, estar orando para que Deus possa estar alcançando o coração daqueles que ainda não o conhecem. E a gente não recebeu nenhuma foto, mas ontem nós tivemos o casamento do Patrick e da Giovana. Eles são um casal bem quietinho, mas talvez você se lembre do Patrick como um dos guitarristas aqui da igreja. Eles geralmente vêm aqui pela manhã. O Patrick tem uma guitarra vermelha, meio alaranjada, assim. Talvez esse possa ser um dos pontos aí para você se lembrar quem eles são. Lembre de estar orando pelo casal, estar se alegrando com eles. Agora temos mais uma família formada aqui na Nova Aliança. Agora eu queria chamar o pastor Robson para estar dando algumas informações para a gente sobre a chegada da conferência missionária. Uma das coisas
boas da conferência missionária é que, desde que essa igreja começou, no seu primeiro ano, tivemos a primeira conferência missionária. Então, cada ano nós temos nossa conferência, porque ela nos bota no foco central da vontade de Deus. E uma das coisas importantes que nós queremos que você se prepare é a renovação do nosso compromisso de oferta missionária de fé. Isso é muito importante. Hoje à noite eu vou voltar a falar sobre isso, vou falar um pouquinho mais de tempo, mas agora a gente tem que cortar, assim, mais curtinho, porque tem ceia também. Mas a ceia, a nossa oferta missionária de fé, bota para mim lá depois, Alessandro, ela é um compromisso que nós renovamos anualmente. É a partir do nosso compromisso de oferta missionária que nós podemos fazer um orçamento de missões e assim avançar. Ele é um compromisso então renovado anualmente, ele é um compromisso além dos nossos dízimos e ofertas, é um compromisso assumido por direção do Espírito, é um compromisso que é assumido por fé. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Primeira vez que tomei contato com a oferta missionária de fé ainda foi nos anos 80. Quando eu aprendi sobre isso, era a experiência de uma igreja do Canadá, que era pastoreada por um pastor que, naquele tempo, muito conhecido na área de missões, chamado Oswald Smith. Oswald Smith era o pastor da Igreja dos Povos em Toronto, Canadá. E aquela igreja, naquela época, já levantava alguma coisa como 12 milhões de dólares por ano para missões e sustentava cerca de 548, se não me engano, missionários. Acho que esse era o número que eu ouvi naquela vez. Eu fiquei impressionado com aquilo. Como é que pode uma igreja levantar tanto recurso e ter um compromisso assim? E o grande segredo era a oferta missionária de fé. Era o desafio que os membros recebiam de orar, pedir discernimento de Deus e saber o que é que Deus espera que eu faça de maneira sacrificial, além daquele compromisso que se transforma e deve ser básico para nós, dos nossos dízimos e ofertas regulares que sustentam o ministério local da igreja. E aquilo mexeu muito comigo. Eu já ofertava alguma coisa para missões, mas de maneira algo que eu achava que devia, que podia, especialmente com o ministério que eu havia mesmo trabalhado antes de assumir pastorado em igreja local, que era da Mocidade para Cristo. Mas foi por volta do ano de 87 que Deus, tocando meu coração sobre isso, Deus me desafiou a ser realmente um comprometido com a obra missionária. E orando e pedindo direção a Deus, conversando com a Mari, com a minha esposa, ela apoiou radicalmente também essa decisão. E foi tão especial porque o que Deus colocou no meu coração, e isso não é uma regra, mas é que eu deveria dar um passo além do meu dízimo, sendo mais 10% para missões. E aquilo era um desafio para o nosso orçamento mensal, mas seria por fé. E Deus nos abençoou de tal forma que a gente pôde ser fiel dessa maneira por todos aqueles anos. E foi uma experiência tão rica para a minha vida, e alguns de vocês já ouviram compartilhar isto, porque eu tinha aprendido a ser dizimista com meu pai. E meu pai sempre fazia o seu orçamento num caderninho que ele registrava, e o primeiro item do orçamento do mês era o dízimo. E aquilo era impregnado em meu coração. E ele dizia para a gente assim, desde criança ele falava para a gente assim, quando você ganhar o primeiro dinheirinho que você ganhar, separe o dízimo. Se você começar desde cedo, sobre o pouco, você verá que Deus vai estar abençoando a cada dia, e cada vez que você estiver ganhando um pouco mais, Deus vai honrar e vai abençoar, e vai cuidar de você. E assim foi. E naqueles dias de 1987, depois dessa decisão, se eu não me engano foi por volta de setembro que a gente tomou essa decisão, eu me lembro que passado 2 meses, meu pai falou para mim assim, quero compartilhar uma coisa com você. Eu falei, que foi? Sabe que Deus tem tocado o meu coração para fazer diferente com minhas contribuições. Eu disse, mas o que é? E ele disse, Deus me desafiou a dar mais 10% para missões. Eu falei, puxa vida. O senhor sabe que há 2 meses atrás Deus me disse a mesma coisa? E a coisa especial de Devrato sobre tudo isso foi porque a gente foi sendo alegrado por Deus em fazer isso. Confiando em Deus desse compromisso. E esse valor na nossa vida, passado todos esses anos, poderia ter feito diferença, talvez algumas possibilidades a mais na nossa vida. Talvez pudéssemos ter mais bens, talvez pudéssemos ter viajado um pouco mais, mas, graças a Deus,
a gente pôde fazer parte da obra do Senhor esses anos todos. E pelo menos um pouco daquilo que a gente podia ofertar, podia fazer diferença para salvar, para abençoar, para levar pessoas a Jesus, para resgatar vidas das trevas para a luz. E é isso que faz a diferença na nossa oferta missionária de fé. Não será jamais cobrado pela igreja, não será jamais listado, nem você será reverenciado por alguém na igreja pelo que você contribuir, porque essa quantia será um segredo entre você e Deus. Nós usaremos os totais dos depósitos para poder honrar os nossos compromissos com os nossos missionários. Eles estarão na linha de frente, estarão se dedicando a partir do nosso compromisso com Deus, daquilo que Deus colocar no seu coração. E como esse ano a nossa conferência missionária vai ser mais tarde do que o usual, nunca foi tão tarde, o nosso compromisso com os missionários é renovado anualmente, é importante que essa decisão seja tomada o quanto antes. Nos anos passados, às vezes, alguns demoraram 2 meses para definir sua oferta missionária de fé, porque ninguém cobra, é você e Deus. E a gente fica esperando para poder fechar o orçamento. É muito importante que o Deus colocar no seu coração, você possa, no momento da conferência missionária, estar pronto para dizer, é isso. Você terá as formas, você verá depois os anúncios com a forma de afirmar esse compromisso, seja por escrito ou seja via online, e esse valor, que através do seu nome será compromissado, só será do conhecimento do tesoureiro da igreja, que precisa contabilizar. O conselho missionário estará informado dos totais. E a partir daquilo que Deus estiver colocado no coração de todos nós, poderemos avançar na obra missionária, sem deixar jamais também de sustentar a casa do Senhor aqui. O ministério da igreja precisa continuar também a caminhar cada dia. Portanto, prepare-se, ore e peça a Deus direção, para que Ele possa, através desse toque do Espírito, falar contigo. E você poder dizer assim, por fé, é sacrificial, mas é confiando que Deus vai capacitar. Deus há de fazer a sua obra e usar a sua oferta missionária de fé para fazer diferença nesse mundo que tanto precisa de Jesus. A gente lutando, a gente pagando preço alto. Ontem ou anteontem, não sei exatamente que dia, um missionário brasileiro sequestrado no Quênia foi encontrado no seu carro morto e o carro queimado. Agora pela manhã ainda assisti o vídeo da sua esposa repartindo a triste notícia e pedindo que orem por ela, para que Deus conforte essa família. É gente valente assim, que tem pago o preço. O nome dele era Francisco, morto, sequestrado, e estava lá para falar de Jesus. É gente assim, que a nossa oferta faz diferença e possibilita que eles avancem pregando a palavra de Deus. Ore sobre isso, decida, converse em família, tome o seu passo de oferta missionária de fé. Que Deus te abençoe. Legal, agora a gente vai separar um tempo para a gente poder estar orando pelas pessoas que a gente tem intercedido por elas. Então, continuamos a orar pela dona Gabriele nesse momento de enfermidade, pelo Dr. Danielson, pastor Nelson, pela continuidade do tratamento que ele tem feito, e pela Arlete Castro, que é a nossa missionária, que aguarda ainda o resultado da biópsia dela. Quero convidar você, então, a orar rapidinho, junto com a pessoa que está ao seu lado, por quem talvez escolham 2 desses pedidos, 2 dessas pessoas, entre a Gabriele, o Danielson, o Nelson e a Arlete. Escolham 2 desses para vocês estarem orando juntos. E depois eu oro aqui encerrando esse momento, tá bom?
Pai querido, a gente vive num mundo onde a dor e a enfermidade ainda são presentes, Deus. E a gente, talvez nas formas a gente encontrar consolo, a gente encontrar alento, a gente olha para o Senhor e fala, Deus, a gente precisa de Ti, Deus. E a gente coloca diante do Senhor os pedidos desses nossos queridos, Deus, que têm passado por lutas e que precisam do Seu cuidado nesse momento. Senhor, por favor, cuida da vida, da saúde da Gabriele, Deus, do Danielson, do Nelson, da Arlete. O Senhor sabe a luta que cada um deles enfrenta, o Senhor sabe como eles têm passado por isso, e a gente pede o seu consolo, e a gente pede, Deus, que o Senhor venha com a sua intervenção especial, Deus, vem com a sua mão sobre cada uma dessas vidas. Nosso desejo, Deus, é ver todos esses nossos queridos bem. Por favor, cuida deles, Jesus. O Senhor sabe as lutas que cada um de nós enfrenta aqui, e a gente confia em Ti, Jesus, pedindo que o Senhor possa estar nos sustentando durante esses momentos, Deus. Que o Senhor mantenha o nosso coração firme, a nossa fé inabalável, para que a gente honre e glorifique o Senhor mesmo nos tempos mais difíceis. Senhor, a gente pede isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é tempo da gente adorar a Deus com nossas ofertas, com os nossos dízimos. Vocês que nos visitam, esse é um privilégio nosso como membros da igreja, então não se sintam constrangidos a isso, a não ser que vocês façam questão de estar participando desse momento. Ele é um momento para nós como membros da igreja, tá bom? Vamos estar orando então, agradecendo pelas ofertas, também estar orando pelo momento que as crianças vão ter agora com a escola dominical. Senhor Jesus, a gente te agradece e te louva pelo seu sustento, Deus. A gente te agradece porque tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos a gente pode usar não só para o nosso próprio benefício, mas também para a glória do seu nome, Jesus. A gente pede que o Senhor nos ajude a sermos fiéis com aquilo que o Senhor tem nos entregado. Ajuda a administração da igreja a ser fiel àquilo que tem sido confiado a nós, Deus. Que a gente não venha envergonhar o seu nome na forma que a gente usa os recursos da igreja, Deus. Senhor, eu quero agradecer também pelo tempo que as crianças podem ter aqui, Deus, que as crianças podem ter de ouvir a sua palavra. Use esse momento para tocar e falar aos corações delas, Jesus, e também fala aos nossos corações, usa a vida do Marcelo, Deus. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças então podem se dirigir para a salinha, os professores também. Bom dia, igreja, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã. Interessante pensar aquilo que Deus tem direcionado no culto hoje, desde da escolha das canções, até mesmo as mensagens que foram até agora compartilhadas. E isso é praticamente uma boa introdução àquilo que eu creio que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. E percebemos na nossa vida que algumas coisas tentam nos desviar do nosso foco principal, do nosso foco central, do propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos
a seguinte pergunta, né? Diante de tudo aquilo que me é apresentado, das opções que eu tenho, o que eu quero? O que é o melhor para mim? O que eu desejo? E muitas vezes nós esquecemos da pergunta que realmente é primordial. O que é importante para a minha vida? O que importa na minha vida, o que verdadeiramente faz parte do propósito de Deus para a minha vida e que torna, então, as minhas escolhas baseadas naquilo que Ele tem como mais importante para mim. A grande maioria de nós conhece essa canção que eu vou projetar para vocês aí um pouco da letra dela. Cantamos algumas vezes aqui na igreja, né? É a canção Sou Feliz. E ela apresenta a seguinte letra: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Existem algumas variações na tradução, mas essa canção, eu estava olhando um pouco da história dela, e vi que ela foi escrita então por Horatio Spafford, ou Spafford, e ele e a sua esposa Ana, lá no século XIX, eles tinham então 4 filhas, e ele era um advogado próspero em Chicago. Ele investia principalmente em imóveis naquela época e ajudava muitas pessoas necessitadas. E em determinado momento houve um grande incêndio a partir de um estábulo que começou a pegar fogo, e naquela época as construções normalmente eram de madeira, e aí esse incêndio começou a se espalhar, e houve um grande incêndio que ficou famoso e conhecido em Chicago. E no caso, Spafford, ele teve um grande prejuízo. Foi um prejuízo assim imensurável diante do que ele tinha em relação às suas riquezas e os seus bens. E aquele momento, aquela situação trouxe um certo desconforto para a família dele, para ele, e conversando com algumas pessoas, indicaram para ele: olha, eu acho que é melhor você viajar, tirar um tempo de férias, tirar um tempo num lugar diferente, sair desse ambiente. E aí a história dele conta que eles prepararam uma viagem para a Europa, para o país de Gales, só que pouco tempo antes de eles embarcarem, ele teve um imprevisto e somente a sua esposa e as suas 4 filhas viajaram. E a esposa viajando junto com as filhas do navio, em determinado momento dessa viagem, esse navio se choca com um outro barco, com uma outra embarcação, e somente a sua esposa se salva, as 4 filhas morrem. E quando ela chega então no país de Gales, ela vai enviar um telegrama para ele, dizendo aqui, né, que estou salva, porém só. Foi essa a mensagem que ele recebeu, e aquilo foi algo que trouxe muito peso e muita dor no coração dele, e logo em seguida então ele embarca viajando para encontrar a sua esposa na Europa. E quando ele estava navegando, e o capitão do navio sabia que ele tinha tido essa perda em relação às suas filhas, quando ele estava passando próximo do local onde tinham colocado que era o local onde houve o naufrágio, o capitão o chamou e falou: olha, é nesse exato lugar que aconteceu o acidente. E Spafford disse que naquele momento ele sentiu não uma dor, mas uma paz tão grande, pelo fato de que ele entendia que as suas filhas estavam bem seguras e bem guardadas nas mãos de Jesus. E aí, naquele momento, ele começa a escrever essa letra e ele compõe essa canção. E que no original, ela tem, né, o significado de está tudo bem com a minha alma. Esse era o título original dessa canção. E é o título original em inglês. Diante dessa circunstância, o que ele vai perceber é que Deus continuava soberano e no controle de todas as coisas. De que diante dessa situação que ele vai viver, diante da perda que ele observa em relação às suas filhas, o coração dele estava firmado no Senhor e crendo de que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. E isso faz com que, quando ele encontra sua esposa, eles então se fortalecem um ao outro, oram ao Senhor, e o Senhor então lhes concede uma família,
com novos filhos. Um dos filhos, de novo, ainda vai falecer, inclusive. Mas ele vai sempre ter um coração, ele e a sua esposa, de ajudar aqueles que precisavam, e um coração de testemunhar da fidelidade do pai, mesmo em meio a essas circunstâncias. E nesta manhã eu queria que vocês abrissem comigo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 18. Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 12 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta manhã, nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz nesse tempo. Deus, e diante da Tua palavra lida, ó Pai, oramos para que a pregação da mensagem ela seja fundamentada na vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus, a despeito da minha vida, Deus, a despeito da minha condição, do meu entendimento, do meu conhecimento, que seja o Espírito Santo do Senhor falando a minha vida e a vida dos meus irmãos nesta manhã. Que esta palavra ela possa ser revelada a nós e aplicada nas nossas vidas, para que ela verdadeiramente, ó Deus, possa trazer transformação e frutos a partir da nossa vida e do nosso testemunho. Peço a Deus que o Senhor conceda graça a mim ao falar e que o Senhor também possa, ó Deus, encontrar corações preparados e dispostos a ouvir a Tua voz nesta manhã. Fala conosco, Pai, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Então, diante da leitura desse texto, eu queria lançar uma pergunta: o que verdadeiramente importa? E quando nós pensamos no que verdadeiramente importa diante dessa pergunta, eu creio que nós podemos avaliar tudo que nós já vivemos até hoje e fazer algumas constatações. A primeira delas é: quantas vezes eu perdi tempo me preocupando com tantas coisas que não importava? Quanto tempo eu gastei da minha vida, quanto tempo você gastou da sua vida, se preocupando, tendo todas aquelas ansiedades com coisas que no final não importavam tanto. Quantas vezes eu deixei de investir tempo nas prioridades, nas coisas que realmente importavam, e coloquei o meu coração naquilo que não era, para realmente o meu coração estar aplicado. Quantas vezes nós ficamos parados, perdendo tempo por coisas inúteis, simplesmente porque diante do que experimentamos ou vivemos, nós focalizamos muito mais naquelas coisas que não acrescentariam nada, do que necessariamente realmente buscando a vontade de Deus. E quantas vezes nós determinamos toda a nossa vida, direcionamos e apontamos a nossa vida simplesmente por um momento. E um momento em que, diante da grande história que é escrita para nós, ela se torna irrelevante, mas que para nós focalizamos e aplicamos o nosso coração, e aquilo ali então possa fazer com que a nossa vida seja totalmente guiada por esse momento. Quando nós lemos Filipenses, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que Paulo está escrevendo da prisão, e está escrevendo para uma igreja que tinha um coração muito ligado a Paulo, e havia aquela preocupação e até mesmo um sentimento de tristeza pelo fato dele estar preso.
E eles sabiam que Paulo estava preso em Roma de uma forma injusta, e isso trazia um certo peso no coração deles. E Paulo vai escrever essa epístola dizendo para eles: olha, se alegrem mesmo em meio às adversidades. Vocês sabem que eu estou aqui por causa do Evangelho. E se é por causa do Evangelho, se é pelo testemunho de Cristo, se é pelo reino de Deus, isso é motivo de alegria. Portanto, se alegrem comigo. Mas, se nós fôssemos parar para pensar, o fato de Paulo estar preso poderia trazer na mente de muitas pessoas a ideia de que, puxa, ele foi preso, então agora ele está cerceado da sua liberdade, ele está longe dos seus relacionamentos. Então o Evangelho com isso faz com que o Evangelho não seja pregado, faz com que o Evangelho dê aquela parada. Mas ele vai dizer que não. E ele vai ainda lembrar que aquela igreja, ela só foi fundada, ou aquela igreja ela só foi iniciada pela vontade de Deus. Porque se fosse pelas circunstâncias de Paulo, provavelmente depois aquela cidade teria sido alcançada. Porque se nós lemos lá em Atos no capítulo 16, nós vamos ver de que Paulo e Silas, eles estavam com o coração voltado para quê? Em alcançar umas outras regiões, e sempre eles estavam sendo impedidos de chegar àquelas regiões, e eles então partem até Troade, e lá eles têm uma visão dizendo: olha, um varão aparece, passa a Macedônia, vem nos ajudar aqui deste lado. E diz então de que eles vão e chegam a Filipos. E em Filipos eles começam uma igreja. Mas na intencionalidade de Paulo, num primeiro momento, o desejo dele era alcançar outras regiões. E ele estava tentando, e as circunstâncias não permitiam. E ele poderia pensar assim: puxa, alguma coisa está acontecendo, vamos parar, vamos pensar, vamos ver, vamos voltar. Mas não. Ele ouve a voz de Deus. E ele não para, porque a circunstância não estava sendo favorável a ele. E aquela igreja vai nascer a partir disso. Você já percebeu, voltando à pergunta inicial, o que realmente importa, que muitas vezes, depois que nós passamos por situações difíceis, essas situações, elas não têm mais o nosso foco e o nosso apreço, elas não têm mais valor para nós, depois que nós passamos por elas. Às vezes elas se tornam um marco na nossa vida, um memorial. Mas nós não aplicamos ou gastamos mais tempo pensando naquelas coisas que nos aconteceram. Por isso, quando nós estamos diante de uma situação que é difícil, nós precisamos aprender alguma coisa. E nesta manhã nós vamos aprender com Paulo o que verdadeiramente importa. E a primeira coisa que vamos ver que verdadeiramente importa é que o que importa não está nas circunstâncias, mas está no propósito final. Ele vai dizer: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram estão contribuindo para o progresso do Evangelho. As circunstâncias estavam cooperando para o propósito de Deus na vida dele. Ele estava preso, então diante dessa prisão todo mundo poderia perguntar: puxa, e agora? Mas, e agora? É que ele tem a guarda pretoriana com ele 24 horas por dia. E ele está testemunhando essa guarda. Ele tem pessoas que estão ao redor dele naquela prisão, ou conhecendo ele, tendo acesso a ele ali, e eles estão ouvindo do Evangelho. Pessoas que não saberíamos se ouviriam do Evangelho, ou quando ouviriam do Evangelho, mas que agora, diante daquela realidade, estão tendo o privilégio e a oportunidade de ouvir a verdade. Nós vamos perceber, de que diante daquela dificuldade, Cristo está sendo testemunhado, Cristo está sendo apontado, Cristo está sendo glorificado a partir da vida de Paulo. Mas, se fôssemos ver apenas com os nossos olhos visíveis, nós estaríamos lamentando e dizendo: puxa, coitado de Paulo, está preso por causa do Evangelho. Puxa, coitado de Paulo, um homem que tem tanto potencial e tem tanto desejos, ele tem o desejo até de chegar à Espanha, mas agora foi preso, o Evangelho para.
né, o seu ministério agora vai dar uma congelada porque, puxa, infelizmente foi preso. Não, ele está tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. Ele está tendo a oportunidade de falar a pessoas que por muito tempo não tiveram acesso ao Evangelho. Se nós lermos o relato de Atos a partir do capítulo 25 em diante, nós vamos ver Paulo diante de autoridades, justamente porque ele estava em vias de ser preso. Ele estava preso em Cesareia e ele vai ter que chegar diante de autoridades e ele vai testemunhar. E algumas autoridades, inclusive Festo, se eu não me engano, vai dizer assim: puxa, Paulo, olha, se é mais um pouquinho eu tinha até me convertido com a tua mensagem. Mas ele estava ouvindo da verdade de Deus. Mesmo Paulo preso naquele lugar, a verdade continuava sendo proclamada. Então, as circunstâncias, elas não são o mais importante, mas o propósito final pelo qual nós somos chamados. A segunda coisa que nós vamos ver é que o que importa não é o fato de estarmos numa prisão física, mas na liberdade do Espírito. O motivo que levou Paulo a ser preso foi o próprio Evangelho, mas essa prisão, ainda que física da parte dele, trouxe liberdade para muitos daqueles que estavam escravizados pelo pecado. A prisão de Paulo trouxe liberdade a tantas outras pessoas que nós sequer conseguimos mensurar. E eu fico pensando, às vezes, nós cremos, e eu particularmente creio, de que Deus ele vai realmente levar a sua mensagem a todos os povos da terra. Mas isso pode causar no meu coração aquela ideia assim, quando Deus quiser, Ele vai fazer. Mas Ele despertou e está levantando a sua igreja para que a sua igreja, na sua geração, ela possa chegar aos lugares aonde ainda não o conhecem. Muitas vezes poderíamos olhar para a vida de Paulo e pensar assim, mas se Paulo não chegasse em Roma e não fosse preso, um dia aqueles guardas poderiam ouvir. Ou não. Porque Deus tem despertado a sua igreja para testemunhar acerca de quem Ele é para a sua geração. Eu lembro que um dos testemunhos que nós vemos no nascimento de um modelo de missões foi a partir de William Carey, que é conhecido como o pai de missões modernas. E numa reunião de pastores, ele vai se levantar e vai dizer para aqueles pastores, olha, eu queria falar um pouco aqui para vocês sobre a necessidade de nós focalizarmos em pregar o Evangelho aos pagãos. E antes de que ele continuasse a falar sobre isso, o seu pastor e principal líder daquela denominação vai falar para ele, olha, fica quieto, não fala mais sobre isso, porque se Deus quiser alcançar os pagãos, Ele vai fazer sem a minha e sem a sua ajuda. Realmente, Deus ele não depende da minha ajuda, da sua ajuda, para que a sua glória chegue a todos os povos. Ele pode se revelar da forma que Ele quiser. Mas Ele compartilhou conosco da sua graça. Ele nos tornou seus filhos, para que nós fôssemos testemunhas dEle na nossa geração. Para que todos pudessem conhecê-lo a partir da nossa vida, do nosso testemunho. Ele não depende de nós, mas Ele quer usar a minha e a sua vida para que outras pessoas conheçam quem Ele verdadeiramente é. Pessoas que tenham uma imagem deturpada de um Deus que muitas vezes para eles é distante, um Deus que para muitos deles é punitivo, um Deus que para muitos deles não está nem aí para a vida deles, para que eles possam conhecer o único e verdadeiro Deus, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de graça, que enviou o seu Filho, e o seu Filho veio, viveu, morreu e ressuscitou e vai voltar. Quantas pessoas anseiam por ouvir algo assim? Mas nós muitas vezes achamos não, Deus ele pode fazer e vai fazer conforme Ele quer. Mas sem medo de errar, uma das coisas que Ele quer é que a sua igreja seja um testemunho vivo na sua geração de quem esse Deus verdadeiramente é. Então, ainda que nós tenhamos limitações, nós precisamos sempre lembrar
de que somos chamados a pregar o Evangelho para que pessoas sejam livres dos seus pecados, daquilo que os amarra, e para que eles possam conhecer o único e verdadeiro Deus. Em terceiro, nós vamos ver também que o que verdadeiramente importa é que encorajar os irmãos, mesmo nas adversidades, isso é o que importa. Nós não sabemos o poder de influência que nós temos nos nossos círculos de relacionamento. E quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós temos duas oportunidades. A primeira delas é murmurar contra Deus. E a segunda delas é glorificar a Deus, entendendo de que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo ele vai dizer aqui, olha, eu sei que estou preso, mas eu estou preso por causa do Evangelho, e por causa do Evangelho muitos estão conhecendo a palavra, mas não só isso, vários irmãos aqui estão se sentindo encorajados, animados e fortalecidos para pregar o Evangelho. E eles estão fazendo isso com muita avidez. O Evangelho está sendo pregado aqui em Roma de uma forma por causa da minha prisão. Mas Paulo poderia estar lá lamentando. Paulo poderia estar lá influenciando as pessoas, dizendo assim, olha, que situação difícil, né? Puxa, eu acho que Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou porque eu estou sofrendo, porque está difícil. Muitas vezes, quando nós passamos algum tipo de privação, algum tipo de dor, algum tipo de situação na nossa vida que parece desfavorável, nós achamos que Deus esqueceu de nós. Ou não só isso, nós achamos que Deus, Ele está literalmente deixando nós à margem. Não, é uma oportunidade para que nós não só dependamos dEle, mas possamos testemunhar, mesmo nas adversidades, de que Ele é fiel, de que Ele é um Deus bom. Por isso Paulo vai poder dizer lá no 4,13, um versículo tão famoso para todos nós, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, porque ele entende qual é o propósito da vida dele em Deus. Se ele está passando por adversidades, o Evangelho não para de ser pregado. E ele não para de louvar e glorificar a Deus. Se ele está vivendo em abundância, o Evangelho não para. E ele não para de louvar e glorificar a Deus. Se ele está passando situações difíceis, Deus é glorificado a partir da vida dele. E o Evangelho não para. Então, o que importa é encorajar outros irmãos mesmo nas adversidades. Nós estudamos, nos nossos grupos familiares, e uma das coisas que estudamos é sobre essa ideia até mesmo do falar. O quanto o falar ele tem influência na vida de outras pessoas. E às vezes nós não temos dimensão do quanto o que falamos pode ser a diferença entre uma pessoa se aproximar ainda mais de Deus ou se afastar totalmente dele de uma vez por todas. Simplesmente pelo nosso testemunho. Simplesmente por mostrarmos de que, olha, Deus não está tão preocupado comigo. Ou eu entender, mesmo diante do que eu estou vivendo, Deus é fiel. E Ele tem me fortalecido, e Ele tem guardado, Ele tem cuidado de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fico pensando naquela canção, fico pensando principalmente naquela mulher, a Ana, que na viagem então perdeu as 4 filhas. Alguns dizem, parece que um pastor acompanhava também essa viagem, estava nessa viagem, ele também sobreviveu. Não sei se esse foi um relato só que eu encontrei. Diz que o testemunho dessa mulher foi exatamente esse. Um coração como aquela expressão de Jó. O Senhor me deu 4 filhas, e o Senhor levou essas 4 filhas para Ele. Elas estão agora seguras nas mãos do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Porque ela entendeu de que o Senhor é quem pode guardar as filhas mais do que ela mesma. Ela entendeu de que o Senhor é quem tem a vida daquelas filhas nas mãos dEle. E Ele sabe o que é melhor para elas. As nossas escolhas não seriam normalmente, muitas vezes, aquilo que passamos
a viver. Ninguém aqui gostaria de viver ou experimentar a perda de um filho, por exemplo. Você não escreveria isso na sua história como sendo uma história de vida ou a melhor história. Mas quando entendemos de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus tem o melhor não só para a minha vida, mas tem o melhor para a vida do meu filho, o melhor para a vida dos meus parentes, o melhor para a vida dos meus amigos, tudo faz sentido. Nós não conseguimos mensurar, por exemplo, o que passa no coração da esposa, né, do missionário Francisco. Não conseguimos mensurar. Mas uma das coisas que nós podemos perceber no coração daquela mulher é a certeza de que Deus não foi surpreendido pelo que aconteceu. E de que Deus não perdeu o controle sobre a vida da família dela, sobre a vida dela, mas também sobre o avanço do evangelho no Quênia. Deus não perdeu o controle. Eu lembro de um amigo que ele foi um pioneiro missionário durante a Guerra Civil da Angola. O pastor Santareno até pode contar melhor, inclusive, do que eu, mas eu conheço só do que aconteceu lá, que era um missionário chamado Marcos. Marcos, ele foi um pioneiro no sentido, foi a primeira equipe de Jocum a ir para Angola. E ele, depois de praticamente 6, 7 anos de ministério na Angola, ele veio a falecer naquele lugar. E quando se recebeu a notícia, eu lembro que muitos, eu estava lá na base de Contagem, muitos foram não só surpreendidos, mas começaram até mesmo a falar para os missionários que estavam lá para que eles voltassem, porque o perigo era iminente. E diante da decisão, né, e eles oraram a Deus. E Deus falou que a vida do Marcos iria frutificar naquele lugar, o testemunho dele iria frutificar naquele lugar a partir da vida da própria esposa dele, da viúva, e de todos aqueles que faziam parte daquela equipe. E então, diante dessa direção, eles permaneceram. E o evangelho começou a crescer naquele lugar. A mobilização missionária começou a crescer naquele lugar. Porque Deus tem o propósito dele. Eu lembro quando Jesus fala que se a semente não cair e não morrer, como o fruto vai nascer? Às vezes a dor, ela não é algo que nós queremos experimentar. E eu acho que ninguém quer experimentar. Mas quando ela vem, o que nós precisamos entender é que Deus continua sendo Deus. E isso, então, tem que servir de encorajamento para mim e para a vida dos meus irmãos. Para que eles se sintam encorajados quando a adversidade chegar. E em quarto, nós vamos ver também que o que importa não são as dores momentâneas, mas aquele que nos sustenta. É isso que importa. Paulo vai dizer de que, olha, muitos estão pregando o evangelho por interesses pessoais, por inveja, e eles estão pregando e achando que com isso eles vão me tornar ainda mais aflito, eles vão literalmente acrescentar sofrimento na minha prisão. Mas não acrescentam nada de sofrimento, porque eu me alegro porque Cristo está sendo conhecido. Eu não estou preocupado com as circunstâncias, eu estou preocupado em Cristo ser conhecido. E porque Ele está sendo conhecido, então eu tenho alegria no meu coração. E por isso então, Ele vai dizer para aqueles irmãos, irmãos, eu estou alegre, mesmo em meio à prisão. Porque o que importa não são as dores momentâneas que eu estou experimentando aqui, mas a certeza de que eu estou nas mãos daquele que me sustenta. E aquele que me sustenta me fortalece, e aquele que me sustenta me dá graça para eu testemunhar sobre quem Ele é. Não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida, mas é sobre a vida do autor e consumador da fé. É sobre a história dele para mim e para a sua vida, que é o que importa. E isso é o que faz diferença. Revisando, o que verdadeiramente importa? O que importa não está nas circunstâncias, mas no propósito final. O que importa não é a prisão física, mas estar livre no espírito. O que importa é encorajar outros irmãos, mesmo nas adversidades. O que importa não são as dores momentâneas, mas aqueles que nos sustentam. Mas o que verdadeiramente importa
de tudo isso é saber que o que realmente importa é que pertencemos a Ele, e isso é um real privilégio. Mas mais do que isso, saber de que porque pertencemos a Ele, o que realmente importa é que somos suas testemunhas, e isto é um privilégio real. Pertencer a Ele é um real privilégio. Testemunhar sobre Ele, ser testemunha dEle, é um privilégio real. E eu e você somos chamados a desfrutar desse privilégio a todo tempo e em qualquer situação. Vamos orar. Senhor, que nesta manhã, e não só nesta manhã, mas em todo o nosso caminhar, possamos saber o real privilégio que temos de pertencer ao Senhor, e porque pertencemos ao Senhor, podemos confiar de que o Senhor tem guardado as nossas vidas, de que o Senhor não só nos protege, mas o Senhor nos direciona, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos dá ânimo. Mas mais que soframos qualquer situação, por mais que venhamos até mesmo experimentar a morte, a nossa vida está em Ti. E acreditamos de que naquele grandioso dia, não só seremos ressuscitados, mas estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E estaremos juntos com tantos outros ao redor do mundo. Gente de toda tribo, língua, povo e nação dizendo, digno é o Cordeiro. E nós queremos te bendizer porque dizemos, digno é o Senhor. Obrigado porque pertencemos ao Senhor. Obrigado porque pertencemos à tua família. Obrigado porque pertencemos à tua igreja, e isso é um real privilégio. E que tenhamos, ó Deus, a consciência também do privilégio real que é testemunhar sobre quem Tu és. Porque só podemos testemunhar daquilo que vimos, vivemos, experimentamos. E nós queremos viver para o Senhor, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. E testemunhar das maravilhas e dos feitos do Senhor a todos aqueles que não Te conhecem. Para que, ó Deus, toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor, eu oro para que tenhamos um entendimento de que o que importa é pertencer ao Senhor. O que importa é ser feito filho do Senhor, ser chamado teu filho, e testemunharmos àqueles que não Te conhecem, para que o Teu nome seja conhecido e glorificado, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que temos, e que sempre sejamos lembrados disso, que somos privilegiados sim, por pertencermos ao Senhor. Somos privilegiados sim, porque podemos testemunhar do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Robson. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz que nós anunciamos esse preço pago na cruz, através da ceia até que Ele venha, até que o Senhor volte. Tudo que ouvimos nessa manhã, nós apontam para algumas coisas que certamente a gente às vezes fica pensando, mas quão real é isto? A dor, o sofrimento às vezes de pessoas assim, como suportar essas coisas? E o que é que de fato anunciamos? Hoje pela manhã, quando eu pensava nisso, um texto que estava na minha mente era Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E às vezes quando a gente ouve essa ideia de alegrar-se, como se alegrar? Como é que pode um homem que está diante do cenário, do local onde suas 4 filhas morreram, como ele pode se alegrar? Como é que o apóstolo Paulo pode se alegrar estando preso? Como é que o pastor Juba pode se alegrar ao sepultar sua mãe? Como é que Gabi pode se alegrar enfrentando uma enfermidade tão grave? Como é que a gente pode se alegrar
quando o mal parece que bate em nossa porta. O que é que nós anunciamos? Uma fuga da realidade? Uma negação do sofrimento? E essas ideias se conectam de maneira muito interessante, porque de maneira muito precisa, nem às vezes tão claro, vocês já sabem, alguns que já estão juntos com a gente há mais tempo, que a palavra alegria em Filipenses usada é uma palavra muito específica. E não é a mesma palavra que é usada em outros textos. Nós temos 3 palavras, pelo menos, na língua original para alegria. E uma palavra que a gente encontra no Novo Testamento, ela tem o significado de expressões de alegria, como riso, gargalhada, coisas assim. E a outra palavra tem o significado de uma alegria que é gerada por uma notícia boa que chega. A gente anunciou um casamento aqui ontem. Dá alegria no nosso coração. Mas essa palavra que é usada em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos, é alguma coisa que é resultado de uma obra do Espírito. Primeiro, esta palavra é muito interessante porque ela tem o mesmo prefixo da palavra graça. A palavra cara é a palavra para alegria em Filipenses e caris é a palavra graça. Ela é um presente do Senhor. E ela tem o significado exatamente disto: segurança de que Deus está no controle. Paz. Justificados, pois, mediante a fé, pela verdade do Evangelho. E a fé muitas vezes é usada também no Novo Testamento como uma síntese de tudo aquilo que a gente crê. E toda a descrição de Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, quando ele chega nesta declaração, é uma descrição da dimensão e da revelação de Deus, da fé verdadeira, do sacrifício da cruz e da resposta de confiança de Abraão, que nós temos logo antes. E tudo isso produzindo esta segurança de que o Senhor está no controle. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, anunciamos até que Ele venha, que nós não estamos sós. Na dor, na aflição, brota a esperança, a segurança, que não nega às vezes os momentos de dor, de lágrimas, mas pode dizer como aquele irmão lá no século XIX, está tudo bem com a minha alma, pois o Senhor governa soberano sobre tudo e sobre todos. Anunciar a ceia, através da ceia, esta grande salvação, é um privilégio que nós temos. É um privilégio meu e seu nesta manhã, de ao tomar o cálice e o pão, reconhecer e lembrar, Deus soberano continua a cuidar de mim e de você. Por isso temos paz com Deus, por causa do sofrimento da cruz, do alto preço pago por nós. E esta mensagem que com alegria, esta alegria da segurança, mas que também produz um riso de satisfação, que é gerado pela obra do Espírito Santo em nós, que podemos anunciar, Ele vive e nós veremos com Ele. E até que Ele venha, aguardamos e celebramos assim a ceia do Senhor. Eu convido você a fechar seus olhos para um momento de exame pessoal. Assim a palavra nos exorta, sonde o homem, peça que o Espírito sonde o seu coração. Fale com o Pai. E depois, confiadamente, tomaremos o pão e o cálice. Paga o preço por nós na cruz. Querido Deus, muito obrigado pela certeza e a paz que brota em nosso coração. Quando ao tomar o pão, nos lembramos que foi isso que Jesus fez. Repartiu entre os seus discípulos e nós repartimos agora entre nós. Lembrando aquele momento da presença do Senhor, que antevia a cruz,
mas que podia dizer aos seus discípulos: eu sempre estarei convosco. Esse pão que hoje entrego na mão de vocês relembra que o meu corpo partido, ou seja, a minha própria presença, estará com vocês. É um símbolo precioso. Jesus usava naquele momento. E nesse momento, Deus, queremos nos lembrar que Ele está conosco. O Senhor está conosco. Não estamos sós. Seja nos momentos melhores, seja nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Teu Espírito nos consola, nos conforta e fortalece. Ao tomarmos o cálice, estaremos lembrando que temos sim um Senhor, temos um Pai. Fomos resgatados pelo preço deste sangue vertido na cruz, da condenação dos nossos pecados. E por isso, Deus, justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. E assim tomamos o pão e o cálice e anunciamos tão maravilhosa salvação até que o Senhor venha. Assim, Pai, nos aproximamos, pedindo que nosso coração seja limpo. Se há pecado a ser confessado, que não tenhamos receio em dizer isto ao Senhor. Se há algo a ser acertado com algum irmão, algum querido, ou alguém que nós temos convivendo e sentimos barreiras de relacionamento, que saiamos daqui com o compromisso de remover essas barreiras em nome de Jesus. Ó Deus, tua mão é estendida para todo aquele que nele crê, possa chegar à tua presença, ser resgatado e abraçado. Temos um Pai de amor, um Pai de graça, um Deus de tão grande misericórdia, que é capaz de perdoar os nossos pecados, entregando o seu Filho para morrer por nós. Com paz, com alegria, tomamos um pão e um cálice nesta manhã, em nome do Senhor que por nós deu sua vida. Amém, Senhor. Os que vão nos ajudar, podem chegar. Como nós costumamos fazer, nós nos aproximamos, tomamos o pão, o cálice, botamos no nosso lugar, depois aguardamos para juntos participar. Se você é uma pessoa que entregou sua vida a Jesus Cristo, começou uma nova vida com Cristo, você pode participar da ceia do Senhor. É importante que você entenda o significado. Não há um poder místico aqui, mas há uma lembrança preciosa de que Ele está conosco. Temos sido comprados por grande preço. A sua vida é repartida para estar conosco em todo o tempo. Podemos chegar à frente, tomar o pão, tomar o cálice, aproxime-se, depois volte ao seu lugar, aguardamos para comer e beber juntos depois. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos ficar todos de pé. Senhor, primeiro o Senhor tomou o pão, partiu e disse aos seus discípulos: este é meu corpo, partido em favor de vós. Tomem, comam dele, lembrando, eu estou contigo, com vocês, em todo o tempo, eu estarei convosco. Comamos o pão. Depois o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, a nova aliança estabelecida pelo sacrifício de cruz, o elo forte e seguro da nossa salvação. Convidados a fazer parte da família de Deus, todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E nos lembramos agora a tomar esse cálice por causa do sacrifício da cruz. Temos um Pai, somos teus filhos, situação que jamais mudará, segurança da salvação. Não importa a dor, não importa o que tivermos que passar, o que sabemos que o final da história é a eternidade na presença do nosso Pai amado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Tomamos juntos. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar nessa manhã que, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não importa a dor, o nosso coração envolvido nesta lembrança tão preciosa transforma o nosso rosto, traz de volta aquele sorriso de quem está seguro, traz de volta aquela segurança de quem sabe que a vida não está dentro de um caos. Temos um Senhor e Salvador que governa soberano sobre nossa vida e sobre toda a história. Paz com Deus. Muito obrigado, Senhor, porque podemos voltar para casa hoje, nesta manhã, confortados, renovados, ao lembrar
do que o Senhor fez por nós. Temos um Pai sempre conosco, gratos, em nome de Jesus. Cantamos refrão junto de novo, depois nos despedimos, cumprimentamos. Você é bem-vindo a estar de noite conosco no nosso culto de adoração. Deus te abençoe, domingo abençoado. Que nos trava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Última vez, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Um ótimo restante de domingo. Nos vemos à noite.